Aqui são os nossos contatos, né, o da equipe, né? Temos o e-mail, 2 telefones, um é meu e outro do Alipe, 2 celulares, contatos. Se precisarem alguma coisa, na medida do possível, a gente responde de pronto. Temos também os nossos contatos no Facebook, no Instagram, tá? Estão aí os contatos. No YouTube, né, doutor Tarcísio? O doutor Tarcísio deu um up no nosso YouTube. Aqui são os 2 locais que agora nós estamos todos parados, afinal, acabaram os cursos e ia se começar outros. Vocês também estão aí na FUNORTE, né? Na FUNORTE de Manaus. Nós temos curso de dentística, de especialização em dentística e atualização na FUNORTE em Santo André, e também no Esfera, né, que é no Tatuapé, aqui em São Paulo. Um em Santo André, no município de Santo André, e outro no Esfera, que fica na região, no bairro de Tatuapé, para quem não conhece São Paulo, na região da Zona Leste aqui de São Paulo, tá bom? Pode ser, Alipe? Bom, aqui é o Instituto, né, de Excelência em Ensino e Pesquisa, também ligado, né, de Manaus, esse, né, o Esperança, né? Também ele é ligado, vinculado também, acho que à também é FUNORTE. tutelado pela FUNORTE. A FUNORTE, né, que faz a chancela dos cursos, né? Então, a gente, como eu falei, não tem jeito, ele quer fugir da FUNORTE, mas não tem jeito. A gente todos está irmãos, na no FUNORTE. final, né? Hã? Exato. Aqui tem a equipe de endodontia da doutora Esperança, né, com o curso de especialização que tem em Manaus. Então, o pessoal de Manaus provavelmente já conhece o curso. Quem não conhece, conhece alguém em... São Paulo. Oi? Nós em Manaus, estamos a todos, né? A Rosana, que é aí da são faculdade. todos, São Paulo. Inclusive, não sei se você Foi o ano que melhor arrancou para para nós aqui, cara. Olha Janeiro, só, fevereiro. Se tu não começar a falar, fica meio difícil. Pode falar, o Esperança. Ali, você vai gravar daí, não? Está gravando, né? Já está gravando. Tá, ó, também está gravando aí, vamos gravar hoje aí a aula, e depois, se tudo correr bem, a gente acaba editando e a gente coloca lá no nosso YouTube, fica lá no YouTube, né? Então, se alguém tiver algum colega que por algum motivo não pôde assistir, né? Se não está aqui, não deu para assistir, não deu para acompanhar esse ao vivo, depois vai lá no nosso YouTube, que provavelmente nos próximos, talvez até o final de semana, talvez a gente já consiga colocar lá e postar. É só procurar a equipe ON no YouTube, né? E vão encontrar vários vídeos, né? Tem vários vídeos dos últimos eventos e das últimas aulas, e esse aqui provavelmente vai estar lá. Pediram para a gente, né, Ali? Fomos convidados pela Esperança, para a professora Esperança, para a gente falar um pouco de Uvinir, né? O uso do Uvinir, são as matrizes, umas matrizes de Uvinir que servem para se fazer restaurações anteriores, facetas anteriores e resina composta. É uma forma de se tornar mais prático a realização desses materiais com resinas compostas que nós temos no nosso consultório, tá, de forma direta. Mas a gente vai falar um pouco antes de uma coisa muito importante quando se trabalha com resina composta. Né? Não adianta você... Às vezes, geralmente se fala em fazer facetas diretas, trabalhos em resina composta. A primeira pergunta que vem à cabeça é qual que é o material melhor, qual que é a resina que eu uso, que eu deixo de usar. E claro que o material é muito importante, como em tudo, se ter um bom material é importante, um material de qualidade, enfim. Mas não adianta você comprar o melhor material ou ter o melhor material do mundo nas suas mãos se você não conseguir ou não souber trabalhá-lo, tá? E cada vez mais, um dos passos que é muito importante quando a gente trabalha com resina composta, hoje a gente trabalha com resina composta, são todas fotoativadas, fora alguns cimentos que são duais, né, que tem uma parte química, mas basicamente quando se fala em resina composta direta, né, e mesmo que você vai falar sobre um laminado em cerâmica que você vai cimentar, você vai usar uma resina composta para cimentá-lo, a gente vai usar a fotoativação para esses materiais, eles precisam ser fotoativados. Então, quero conversar um pouquinho com vocês a respeito desse processo de fotoativação, que é muito importante. Não adianta a gente falar, usa resina tal,
com um vinil, usa uma cerâmica, se você não tomar cuidado num passo muito importante, que é a fotopolimerização. Pode passar, Lípio. Né? A resina composta, como eu acredito que vocês todos tenham essa noção, ou saibam, né? Acho que a maior parte aqui já são formados, são todos formados, não sei se tem algum aluno, às vezes tem algum aluno aí assistindo, mas, enfim, a resina composta, as resinas compostas e os materiais à base de resina composta sofrem um processo de contração. Todos os materiais, na verdade, qualquer material que você misture pó com líquido, misture uma massa contra massa, quando esse material toma presa, quando esse material polimeriza, esse material geleifica, ele sofre um negócio chamado de contrai, ele vai contrair. Mas as resinas compostas, quando a gente fala em resina composta fotoativada, principalmente, ela contrai de uma forma muito abrupta, tá? Pode passar? Então, quando você polimeriza esse material, ele vai o quê? Ele vai pegar os monômeros vão se juntar, né? E esses monômeros eles se juntam de forma centrípeta para o centro dessa massa. E o mais grave, vamos dizer assim, não é que seja grave, ou aquilo que tem que se preocupar, e nós devemos nos preocupar em qualquer processo que nós usamos uma resina composta, quando fotopolimerizada, é que essa contração, esse movimento de polimerização é muito rápido, né? Em questão de 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos, ele se dá de uma forma muito rápida. Não é total, tá? Não é que a polimerização de uma resina composta se dá totalmente naquele processo daquela fotopolimerização de 10, de 20, 30 segundos. Ali a gente vai conseguir uma maior parte de polimerização, de formação de polímeros a partir dos monômeros, mas ele se dá de uma forma muito rápida. Pode passar? E isso que acontece. Esse exemplo eu achei muito bonitinho, essa figura eu vi em algum trabalho, eu achei muito bacana essa visão, essa imagem, no sentido do quê? É como se fosse, cada monômero seria um copinho, né? E quando elas se juntam, quando eles se contraem, quando eles se encaixam, vão formando um polímero, ela vai formar o quê? Uma diminuição de volume. Vai ficar todo mundo encaixadinho, os monômeros vão formar os polímeros, né? Vai formar um polímero, e isso vai fazer um espaço. Você vê que fica tanto de um lado quanto do outro, ela diminui, ela contrai, pode passar, e essa contração, é lógico que ela é de uma forma rápida, que é um outro esquema, que é que, ou você usando um ativador químico, né? Que seria uma amina, por exemplo, ou associado, que é o que mais usamos hoje. Também a amina está associada, mas quando ele usa uma fonte de energia, quando ele aplica aquela luzinha azul que todo mundo conhece, essa luz, esses monômeros, pode passar, Lípio? Esses monômeros, eles recebem essa energia, né? Essa energia, pode passando direto, essa energia, ela vai romper aquelas duplas ligações, né? E na medida que essas duplas ligações são rompidas, elas voltam a se unir e formam polímeros. E isso faz com que diminua o volume dessa massa. E isso é muito rápido, tá? Pode passar. E também a forma, os monômeros que nós encontramos, vamos dizer assim, no mercado, nós encontramos na química, eles podem ser de alta, baixa ou misto, né? E alto e baixo peso molecular, tá? Cada tipo de monômero vai dar um tipo de um volume de contração, tá ok? Então vocês percebem que se os fabricantes trabalhassem com monômeros de baixo peso molecular, essa contração ela se dá numa forma maior, seria uma contração maior. Se você pega de alto peso molecular, essa contração ela existe também, mas ela é menor. Normalmente o que se usa o quê? São monômeros, uma mistura de monômeros de alto e baixo peso molecular. Pô, Arthur, mas por que então não faz todo mundo, faz todas as resinas com moléculas de alto peso molecular? Porque se perde algumas características, né? É aquela história, na hora que você vai fazer aquela receita, para você ter uma cor, para você ter um manuseio, para você ter uma consistência, você precisa misturar determinados componentes. Não dá para você usar só um tipo de monômero, só uma forma de monômero, né? De forma que você tem que... Até para você ter uma boa homogeneização da carga, para ela ficar bem distribuída. Então, você perde propriedades, né, ali? Você perde propriedades mecânicas e altera, né? Principalmente no manuseio, né?
Quando está em aula, o Alípio adora dar essa aula, que ele pega todo mundo na sala, dá a mãozinha, ele faz um... Aqui não dá, viu, Alípio? Aqui você fica, se segura, né? Fica firme aí, não se mexa, não dá para todo mundo dar a mãozinha para mostrar como funciona na prática, tá ok? Vamos lá, pode passar. Eu vou tentar fazer a introdução aqui para isso. Então, veja, essa contração, como eu falei, todo material tem contração, tá? Não é que as resinas compostas, só elas têm contração. Qualquer material, você mistura, quando ele toma presa, quando ele gelifica, quando ele polimeriza, ele vai ter essa contração. O grande problema, e uns têm mais, outros têm menos, é lógico, depende da qualidade, do tipo de material, mas o grande problema que nós encontramos quando nós falamos com materiais fotoativados, que recebem uma energia física para ele polimerizar, é que essa contração, essa diminuição de volume se dá muito rápido. Tá? Então, o fato de haver contração de polimerização, ela é inerente ao material. Todo material tem, um mais, outro menos. Isso a gente até consegue controlar, levando em camadas, como a gente vai conversar um pouco adiante. Mas o grande problema é que essa contração se dá de uma forma rápida e instantânea, digamos assim, e isso vai criar um negócio chamado estresse de polimerização. E o grande problema é o raio do estresse de polimerização. Tá? Se você fez uma boa adesão, né, você pode até conseguir não haver a ruptura da adesiva, né, que isso pode ocorrer. Você fez uma adesão, né, não conseguiu uma boa adesão na parede, na hora que ela contrai, pode formar um gap, né, haver uma fenda ali, haver uma ruptura da adesão. Mas vamos lá que você fala, não, eu fiz um bom condicionamento, apliquei um excelente sistema adesivo de forma correta, tal. Mas o que acontece? Essa tensão, esse estresse de contração, se dando muito rápido, ele acaba. Se ele não romper a parte adesiva, a adesão ao substrato dental, o que ele vai levar? Essa tensão, esse estresse, vai para o remanescente dental. Isso leva o quê? Leva como é que eu vou falar? Tensões internas. Aquele paciente que às vezes chega para você e fala, pô, doutor, aquela restauração ficou linda, maravilhosa, mas sabe, ele ficou sensível, né? Fica aquelas tensões internas, e também pode levar, e acontece, isso ocorre de verdade, a flexão em cúspides, estrutura dental. Aquilo puxa tudo, e a cúspide, a estrutura dental, ela é flexionada. Tá? Então, é um problema que nós temos. Então, se ainda for um paciente, né, como eu sei que tem um grupo, acho que não sei se é a maioria, mas eu sei que o foco até da palestra é mais para o pessoal da endodontia. Aí, ó, se você quiser intervir aí, viu, Tarcísio, tá? Se eu falar muita besteira, você pode falar, não vai corrigir mais para não ficar feio, mas você pode entrar e falar, tá? Se você imaginar que você fez uma endodontia, que aquele dente, de alguma forma, para ter o acesso endodôntico, é um dente que já teve provavelmente um problema de cárie, de fratura, aí você, para fazer os acessos endodônticos, trabalhar, esse dente ficou mais fragilizado, você imagina que todas essas tensões numa parede fragilizada, elas são mais importantes, tá? Então, para você fazer aquela blindagem, para fazer aquele preenchimento naquela estrutura, a gente tem que trabalhar muito bem essa resina, de forma que esse estresse de polimerização que vai ocorrer na estrutura remanescente seja, vamos dizer assim, controlado. Ele vai ocorrer, mas a gente vai fazer com que isso seja, de alguma forma, mais controlado. Tá indo bem? Estou falando muito rápido. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá, eu vou falando. Se alguém tiver alguma dúvida, na medida do possível, eu respondo, a Alípio responde, o Tarcísio, a gente está aqui, o Universo, enfim. Né? Então, pessoalzinho aqui, a gente vem aqui, a gente vai trocando ideias. Tá? Então, uma das formas que a gente se usa, e acho que todos vocês também já fazem isso no dia, é corrente, é levar essas resinas compostas em camadas de 2 milímetros, ou no máximo de 2 milímetros. Tá? Então, veja, a contração, se uma resina tem uma contração de 1%, 1,5%, essa contração ela vai continuar ocorrendo, é inerente ao material. Mas, na medida que eu levo, ao invés de levar um bloco de resina e preencher uma cavidade que vai ter 1%, 1,5% num bloco de resina, é 1% em, vamos imaginar, 100, né? Agora, se eu levar em pequenas porções, vai ser 1% em pequenas porções. Então, é uma forma que a gente usa para não diminuir a contração. Tá? Porque o pessoal fala, faz isso para diminuir a contração. Não, a contração é inerente ao material. Mas conforme você leva esse material à cavidade em porções que se limitem, de preferência, até 2 milímetros, a gente vai
controlar o estresse de contração. Vai ser uma pequena quantidade vai ser a mesma, volumetricamente a mesma contração, mas é uma camada pequena que contrai, outra tanto, e assim por diante. Tá? Então, por isso, é indicado a gente levar em camadas essas resinas nas cavidades. Tá? Outra forma que a gente usa, que a gente controla ou procura controlar, é tentar evitar de unir mais do que duas paredes cavitárias. A gente vai levar em porções, vai levar em camadas, tá? Então, a superfície que está do dente, a gente vai tentar a área de superfície livre para uma área aderida. Então, a gente tenta, de forma geral, a gente vai tentar não unir duas paredes ao mesmo tempo, tá? Então, no caso, vamos para uma classe 2, como está mostrando aqui na figura, você vai levar numa primeira... Pode ir ali. A gente vai levar uma pequena... Né, a gente vai ver que a gente tenta unir no máximo duas paredes, que seria essa parede é a parte livre, nessa parte roxinha, aí, sei lá que cor é, lilás, né? E tenta-se o quê? Unir no máximo duas paredes, né? Que seria uma parede, aí, no caso, a lingual e uma cervical. A gente evita de juntar mais do que duas paredes para evitar que esse estresse puxe essas paredes, levando aquilo que a gente já falou, seja um gap, seja uma sensibilidade, seja até uma tensão na estrutura, podendo levar a trincas até de estrutura de esmalte. Pode passar? Então, normalmente, convencionalmente, quando a gente faz uma classe 2 ou faz uma cavidade um pouco mais ampla, mesmo uma classe 1 que seja, a gente vai levando ela numa técnica em camadas, uma primeira camada, levando em oblíqua, né? levando uma camada de 2 milímetros de resina naquela região, depois uma segunda e vai polimerizando, tá? Cada uma das camadas até preencher a cavidade. Então, a ideia, o que é? A ideia é sempre a gente evitar de unir mais do que duas paredes e vai levando em porções menores para tentar controlar o estresse de polimerização. Tá? Então, essa é uma técnica tradicional que nós usamos. Isso, no caso de dentes muito debilitados, dentes muito com cavidades amplas ou até submetido a jamaidodontia e tudo mais, é muito importante levar isso tudo em camadas para evitar que esse estresse possa levar algum dano à estrutura dental. Pode passar? Mais recentemente, não é tão recentemente, para vocês terem uma ideia, o meu mestrado foi com uma resina Definity, né, Alipe? Isso é da época, né, Alipe? Definity da Degussa. Era uma bulk fill, isso eu estou falando do ano 2000, né? Já era uma resina bulk, se chamava bulk, era um Ormoser, né? Hoje a Bia até estava conversando sobre o Ormoser aqui, que falava que era o Ormoser, não sei o quê. Na verdade, ela não foi... A grande vantagem da Definity era que era um Ormoser, que era uma resina modificada, a parte orgânica, e não na parte inorgânica dela, mas a grande vantagem dela é que ela podia ser colocada, acho que era em 4, 5 milímetros na cavidade preenchida, que o estresse de contração não era crítico, né? E aos 5 anos para cá, mais ou menos, voltou, né? Voltaram as resinas, agora já com o nome de resina bulk fill, e no começo, inicialmente, a primeira que veio foi a SDR, a gente considera ela ainda uma... Como é que se fala? Uma golden, né? Referência, né? Uma referência, vamos dizer assim, né? Ela é com uma viscosidade baixa, ela é uma resina flow, né? Ela veio de forma que você possa preencher uma cavidade, né, com uma espessura até de 2 milímetros, até 5 milímetros, desculpa, até 5 milímetros, tá? E algumas outras até 6 milímetros, sem ter problemas, ou onde o problema do estresse de contração é menor. Tá? Então, você pode preencher uma cavidade de forma que, por conta da parte de polímeros dela, que é como a gente costuma falar, que ele tem como se fossem umas molinhas que absorvem essa contração de polimerização, diminuindo, funcionando como se fosse um amortecedor, esse estresse de polimerização. Então, é uma resina que permite a gente preencher uma cavidade, e isso facilita muito. Estava lendo um trabalho ontem até, que você diminui facilmente cerca de pelo menos 20% do seu tempo operatório, né? Você imagina, vou ter uma cavidade, tem que levar uma camadazinha de 2 milímetros, polimeriza, leva outra camadazinha de polimeriza, mais 2 milímetros, outra, e assim por diante.
e você pega uma resina e preenche aquela cavidade de uma única forma, né? Sendo coberta ao final, essas resinas, com uma resina convencional. Tá? Temos também no mercado, já a SDR veio primeiro com essa forma de resina de baixa viscosidade, uma resina flow, baixa viscosidade. Logo em seguida vieram as resinas bulk fill de alta viscosidade, com a viscosidade convencional, mais densa, essa forma que a gente costuma trabalhar das resinas restauradoras. Tá? Essas resinas elas vieram com o propósito também de poder preencher uma cavidade com até 4, 5, algumas falam até em 6 milímetros, e você preencher, polimerizar em bloco essas resinas. Tá? E essas resinas, com alta viscosidade, elas vieram no sentido de poder preencher a cavidade e finalizar essa restauração com a própria resina. Tá? De qualquer forma, eu ainda aconselho, o meu protocolo, mesmo usando uma de alta viscosidade, é uma última camada, usar uma resina convencional, tá ok? Por propriedades mecânicas, estéticas, quando se necessita estética e tudo mais, tá bom? Pode passar. Mas são resinas que facilitaram muito a nossa vida, tá? Minimizou o nosso tempo clínico de uma forma bastante grande, tá? Isso facilita muito a nossa vida no dia a dia clínico. Então, veja, todo esse processo de restauração do material, preenchimento do material, esses cuidados de levar em camadas, levando em polimerizações de cada camada, a gente hoje fala que a nossa odontologia estética, a nossa odontologia adesiva, restauradora adesiva, ela é LED dependente, né? Os primeiros fotopolimerizadores, na verdade, era ultravioleta, é isso, né? Era ultravioleta, eram os ultravioletas, depois vieram os halógenos, que ficaram muito tempo, e hoje não existe mais no mercado, são bons fotopolimerizadores, mas, enfim, foram substituídos pelos LEDs, tá? E hoje, esses LEDs começaram com uma que a gente chama de primeira, segunda geração, lá atrás, nos anos 90, né? 90, por aí. E hoje a gente já está numa quarta geração, trabalhando com polywaves. O que significa isso? Os primeiros LEDs que saíram eram LEDs que trabalham na faixa de 470 nanômetros, que é a luzinha azul. Tá? Então, a resina composta, aquela resina que a gente tem, ela tem um fotoativador, que basicamente, tradicionalmente, é a canforoquinona, sempre tem outros associados, mas o principal é a canforoquinona, e esse fotoiniciador, ele é estimulado, né, a formar aquela cadeia de polimerização, que a gente falou agora há pouco, no comprimento de onda de 470. Então, a luz azul, né, esses fotopolimerizadores, esses LEDs, eles têm uma colimação, eles vêm com uma faixa de atuação no azul, uns 470. Por quê? Que é o comprimento de onda que o nosso fotoiniciador, a canforoquinona, vai né, estimular a polimerização do nosso material restaurador. Tá? Vamos só um pouquinho ali, por favor. Uma coisa importante quando vocês forem comprar os fotopolimerizadores, esses da segunda geração, esses que a gente encontra no mercado, tá? Tomem cuidado com a ponteira, tá? Aqui tem duas ponteiras que vocês estão vendo, uma meio embaçada, outra bonitinha. Porque às vezes o fotopolimerizador, ele, vamos dizer, tem um custo mais barato entre a emissão dela até chegar à resina, digamos assim, então ela perde, então, de plástico não é o melhor ou não é o mais interessante. O ideal é uma ponteira que seja as ponteiras pretas que vocês estão vendo aqui. E outra coisa que é interessante ver, observar, é a qualidade dessas ponteiras. Tá? Quando uma ponteira ela é boa, que ela deixa passar toda a luz, a gente pode botar essa ponteira sobre um desenho e a gente vê ele direto. Ela é coerente, né, Alipe? É coerente que se fala, né? É a coerência da ponta, não é isso? É quando as fibras coerência, né? E você percebe paralela, né? Isso. Quer dizer, você consegue ver a imagem perfeita. Se você coloca
a sua ponteira sobre um desenho, uma figura, qualquer coisa, você vê que ele distorce, essa ponteira ela não tem uma boa coerência, não tem uma boa qualidade. Então, aquela luz azul que veio bonitinha naquele comprimento de onda, é uma ponteira plástica, ela vai se perder no meio do caminho e ainda por cima vai ser, vamos dizer assim, difundida, distorcida, tá? Então, às vezes, o fato de um fotopolimerizador ser mais caro ou mais barato, às vezes não é só o fato dele emitir naquele comprimento de ondas ou aquela potência, mas também a forma que ele entrega essa energia ao material que eu estou procurando polimerizar. Tá? Ok? Para frente que você voltou ali. Eu sei, só para mostrar essa ponteira, que é a ponteira de policarbonato. Né? Policarbonato, isso. Essa ponteira de policarbonato. Essas ponteiras elas não são o ideal. Né? E aí eu tenho certeza que o Tarcísio aqui tem até mais condições de falar sobre isso do que eu. Né? Se perde muita energia, né, Tarcísio? Se perde energia. Essa ponteira foi lançada pela DMC num congresso, acho que de 2000 e pouquinho também. E eles lançaram primeiro esse equipamento de LED com essa ponteira transparente, depois eles lançaram o mesmo equipamento com a ponteira já mais escura. Ela perde muita radiância. A potência do aparelho é sempre a mesma, mas a luz fica dispersa. Ele acaba não entregando energia suficiente no local, né? Então, basicamente é isso. Imagina, aquela resina, para ela sofrer aquela polimerização, não é só jogar a luzinha em cima. Ela tem que ter um comprimento de onda, tem que ter uma certa potência e radiância, enfim, mas ela tem que ter uma quantidade de energia para ela poder ser ativada. Tá? Então, hoje a gente vê temos vários fotopolimerizadores para esse material. Pode falar ali. A distância da luz no alvo também. Isso. São dois motivos importantes para os fotopolimerizadores terem mudado seu desenho para fotopolimerizadores cuja ponta do LED, cujo LED foi para a ponta do fotopolimerizador. É o caso, por exemplo, do Valo, da Ultradente, né? Do próprio Radia, onde o LED fica bem na saída. Isso diminui o percurso que a luz tem que percorrer para entregar energia na resina composta, né? Diminui a perda de energia dentro do próprio cabo de fibra ótica, por melhor qualidade que tem, ele perde energia, né? Isso faz com que você entregue uma energia muito maior para a superfície a ser polimerizada, com esse novo desenho dos fotopolimerizadores, né? Então, é a evolução natural do equipamento, né? Pode continuar, Arthur. Desculpa aí incomodar. Pode ser, pode passar. Mais um? Então, aquilo que ele falou, os primeiros LEDs, né? Aqui tem o radii, né? A potência que eles têm, na faixa de 1000. Quer dizer, que eles têm, não. Os primeiros, o bobear tinha 300, 500 miliwatts, né? Era de 600, quando era 600 a gente já achava que estava bom pra caramba. Né? Hoje a gente já está um pouco mais exigente. Hoje com menos de 1.300, 1.500 a gente já fica chateado. Hoje a gente fica meio preocupado, né? E aqui são as pontas, algumas formas que quando você vai fazer essas, mostrando a emissão, né? Então, além de tudo, além da energia que foi liberada ali, o quanto ela tem de penetração antes de dispersar, né? Porque às vezes você está entregando aquela energia, mas aquela energia está toda sendo dispersa, né? Ou ela não tem profundidade. Então, há uma diferença entre os diversos aparelhos na hora de entregar essa energia que eu preciso entregar para a minha resina composta para ela polimerizar. Tá? E isso, a gente queira ou não queira, faz muita diferença no nosso trabalho final. Tá? E também faz muita diferença no preço naquilo que eu vou investir no meu aparelho, infelizmente. Tá? E a longevidade, né? Nossos materiais, nossos trabalhos que usam resina composta, que vão desde uma simples restauração classe 1 até reabilitações, até cimentação de diversas facetas e laminados e tudo mais, passa por esse processo. Não adianta você, às vezes, não tomar cuidado com esse processo de polimerização, da fotopolimerização, descuidar, porque você pode estar usando o melhor laboratório para fazer o melhor laminado, com a melhor cerâmica, usar o cimento top do momento, se você não souber como fotopolimerizar aquele material. Tá? E você pode até estar com um tremendo fotopolimerizador de 5.000 na mão, tá? De 5 a 6.000, e você não saber usar aquele aparelho. Então, a gente tem que ter conhecimento desse processo para a gente poder realizar o trabalho. Tá? Outra coisa
Inclusive, esse ano, no Congressão, eu vi um filme, alguém botou aí, alguém mostrando, olha, acho que era o fotopolimerizador, que ele era bom, olha, punha a luzinha, 5 segundos, já endureceu, já secou, pararei, como se aquilo fosse prova que o material polimerizou. Tá? O fato de você pegar uma resina, um fotopolimerizador, pegar uma resina, aplicar a luz sobre ele, a luz azul, e aí ele ficar duro, né? Ele ficar endurecido, não significa, quer dizer, significa que ele polimerizou, mas não que ele tenha polimerizado de forma adequada. Tá? O fato de um material receber energia e ficar duro não quer dizer que ele polimerizou adequadamente. Pois é, tá? algumas resinas polimerizam com o nosso foco Sim, exatamente. Né? Às vezes o tipo de luz, o nosso, né? Você vai trabalhar e eu já tive o dissabor disso, né? Estava cimentando uma faceta, cara. Fui ver o negócio, foi putz, né? Você ri. Hoje, como a gente está falando agora, a gente começa a perceber que essas luzes, né? Essas luzes azuis, que a gente vê ela azul ainda, ela começa a ter uma amplitude, uma necessidade de uma amplitude maior. Né? Aquilo que a gente fala que os primeiros LEDs precisavam trabalhar em 470 nanômetros de comprimento dessa onda de luz. Hoje, o mercado está pedindo fotopolimerizadores ou luzes que atuem em comprimento de onda não só no 470, a partir de 400, tá? Até 490, 500. Por quê? Está acontecendo que as nossas resinas estão começando a ter não só canforoquinona, seja por alteração de cor, seja pela cor amarelada, não importa, mas temos novos fotoiniciadores que estão incorporados nessas novas tecnologias das resinas e até novos monômeros, né? Então, a gente tiver alguns exemplos aqui, olha, canforoquinona, 470 nanômetros, mas você pega o TPO, é de 380 a 425, ivocerin é 400, 450. Então, você começa a perceber que se você estiver trabalhando com fotopolimerizador, um aparelho fotopolimerizador que trabalha unicamente na faixa de 450, 450, 470 de luz, provavelmente, dependendo do material resinoso que você estiver trabalhando, ele vai endurecer, ele vai polimerizar, mas não vai te oferecer tudo aquilo que ele poderia te oferecer quanto à qualidade, propriedades mecânicas, a longevidade. Tá? Então, por isso, quando a gente fala, tem luz agora, tem 3 LEDs violeta, LED não sei o quê. Por quê? Precisa-se, está se precisando cada vez mais ampliar esse comprimento de onda por conta dos fotoiniciadores. Pode passar. Como a gente não pode perder a piada pronta, a gente sempre diz que os nossos LEDs atuais são LEDs halógenos. É mais ou menos isso. Porque a luz halógena ela atuava atuava no comprimento de onda maior. Né? Brincadeiras à parte, alguns falam que se você pegar um halógeno, você vai conseguir polimizar melhor do que se pegar um LED no comprimento único, né? Não vai sair por aí o professor da dentística. Só que é um trambolhão, aquele ventilador e tudo ali. Hoje você não vai querer mais ter aquilo na sua mão, não. Não, é só uma brincadeira, deixar isso claro para o pessoal aí dizendo que a gente... Lógico. Hoje, se a gente for ver aquele aparelho todo, não dá certo. Aqui são alguns tipos de fotoiniciadores, pode passar, né? Só para ilustrar algo. E essa tecnologia toda, vamos dizer assim, em nível de parte orgânica, de distribuição de cargas, de tipos de fotoiniciadores, tem se dado muito mais intensamente, inclusive, na nossa resina bulk. Porque, veja, para uma resina bulk, se a gente fala que uma resina convencional, vamos dizer assim, ela polimeriza bem com 2 milímetros, no máximo 2 milímetros de espessura, que tem que levar em camadas para ter uma melhor, uma correta polimerização, e aí vem um material que você fala assim, olha, esse material você pode colocar em 4, 5 milímetros, e ele vai polimerizar bem também, tem que ter feito alguma mágica. Tá? É uma mágica na química, na estrutura daquele material, nos fotoiniciadores daquele material. É um material que ele tem que deixar atravessar mais a luz, ele vai ter que ter alguns fotoiniciadores que se estimulam mais facilmente, ele vai ter que ter uma distribuição de carga diferente, ele vai ter que ter uma parte orgânica que trabalha diferente. Então, devido a esses novos materiais que têm vindo, então, se a gente trabalha com uma resina bulk, se faz mais importante ainda
o uso de um correto, de um fotopolimerizador mais adequado. Tá? Então, ao pessoal da Endo, que faz a blindagem com resina bulk, tomem cuidado, porque não é só encher de material lá e jogar a luz de qualquer jeito ou usar qualquer fotopolimerizador. Tem que ter, além de estar trabalhando com material mais adequado, que ele vai te facilitar muito o seu tempo operatório, mas se você não estiver usando de forma correta o seu aparelho de fotopolimerização e um aparelho de fotopolimerização que possa entregar energia suficiente para aquela resina se polimerizar de forma adequada, você está prejudicando, você está entregando um trabalho de forma inferior. Não estou nem falando que seja ruim, mas que poderia ser melhor, isso com certeza. Tá? Aqui são então, hoje você vai falar em polywave. O que é polywave? São esses fotopolimerizadores que tem mais do que um LED, que trabalham em diversos comprimentos de ondas. Tá? A primeira geração e segunda geração são considerados monowaves, ou seja, são luz que trabalham só no comprimento de onda de 470, 450, e os mais atuais, os fotopolimerizadores ditos polywaves, várias ondas, né? Eles trabalham em diversos comprimentos de ondas, que vão desde 380, 460, 540, tá bom? E a potência também, mas a potência não é tudo, tá, gente? Tome cuidado que não é porque um aparelho diz que tem 3.000 miliwatts, significa que ele é ótimo, excelente, tá? Não é o objetivo da aula, mas a potência exatamente não é tudo. Tá? A gente vai trabalhar, mesmo em fotopolimerizadores que podem te dar 3.000 miliwatts por centímetro quadrado, você vai trabalhar, para não falar 100%, 95% do tempo, você vai trabalhar na faixa dos 1.000 a 1.500 miliwatts para o seu dia a dia clínico, para você entregar aquela energia suficiente. Tá? Isso acho que o Tarcísio tinha comentado. Outra coisa que a gente tem é assim, opa, tô com a melhor resina, uma resina bacana, tô com baita de um aparelho fotopolimerizador, que é um polywave, assim, assado e cozido, mas na hora que eu vou fazer aquela restauração, na hora que eu vou fazer aquele preenchimento, enfim, eu tenho que contar que tudo isso que a gente está falando, ou quando se fala com um fabricante fala, ó, pega meu material e aplica 20 segundos de maneira de 1.500 miliwatts, tá bom? Tudo isso você está contando que esse aparelho está próximo daquela resina para ele entregar toda aquela energia àquele material. E você tem que considerar que, conforme, não sei se você consegue entender, mas quando a ponta do seu fotopolimerizador está encostado, vamos dizer assim, na resina, você tem um total de potência, 100%. Tá? Aqui no caso foi um trabalho de 2000, que a gente fez, 2002. No caso aqui, esse aparelho tinha 550 miliwatts, tinha essa potência, era o que se tinha na altura. Você tem 100%. Se você afastar 2 milímetros da resina, já caiu para 74%. 6 milímetros caiu para 64%. Tá? Agora, você imagina que quando você está fazendo uma classe 2, quando você está preenchendo uma câmara por parte, você está fazendo um preenchimento, você está fazendo uma blindagem, eu tenho certeza que nenhum de nós consegue fazer com que aquela ponta do meu fotopolimerizador, por mais ergonômica que seja, ela vai encostar lá embaixo. Então, a minha resina vai ter uma distância, e é fácil eu ter uma distância de 6 milímetros do meu material restaurador, principalmente em região cervical. Tá? Então, a gente também tem que considerar que, quando a gente trabalha com esses materiais, a distância que nós temos da nossa ponta até o material restaurador implica em muito a entrega de energia suficiente para o material polimerizar. Tá? Tudo bem, Tarcísio? Tá. A outra coisa também, conforme você vai colocando camadas, ou aqui é mais para isso aqui é mais para chamar a atenção, quando você vai cimentar uma coroa, você vai cimentar uma inlay, uma onlay, em cerômero, em cerâmica, que seja, e essa inlay, essa onlay, essa cerâmica, ela tem uma espessura de 1,5 milímetro, 2 milímetros. A luz, ao atravessar uma resina, ao atravessar uma cerâmica, ela também perde. Tá? E aqui, para vocês terem uma ideia, olha aqui, ó, 2 milímetros de espessura, a luz entra lá em cima a 100%, chega aqui embaixo a 10%. Olha o que se perde de energia. Tá? Então, isso aqui é mais para exemplificar que, se você for cimentar... É você que está com essa coisinha vermelha aí? Sou eu. Eu sou a laser. Né? Olha aí, né? 10%. Então, se você for fotopolimerizar, você está usando um cimento resinoso para cimentar a sua faceta, para cimentar a sua inlay, cimentar a sua onlay. Né? O agente cimentante, que é uma resina composta, de baixo, e tem uma espessura de cerômero, uma espessura de cerâmica, que vai de 1 milímetro, 1,5 milímetro, 2, dependendo do local, que a tua luz tem que atravessar. Se você entrou com 1.000 miliwatts ali na sua
na parte oclusal de uma inlay, por exemplo, e essa inlay tiver 2 milímetros de espessura em determinado ponto, o cimento lá embaixo ele vai receber 10% da energia. Tá? Então, a gente tem que estar atento a isso. Por isso que a gente usa cimentos duais. Caso a luz não seja totalmente entregue ou de forma suficiente, essa luz ela vai ter uma polimerização química junto com a resina. Então, cimentos duais, de preferência. Outra coisa também, isso aqui é técnica, a gente vive falando isso aí em alunos e profissionais, em cursos de especialização, é muito comum. Você está lá fotopolimerizando bonitinho, um dente anterior, um central, uma classe 5, que você encosta a resina, o fotopolimerizador sobre a resina, distância está próximo, fotopolimerizador maravilhoso, você comprou um valo de 5, 6 mil reais, você está usando a resina top do mercado, tal. Só que você está conversando, batendo papo, ouvindo, tal, e você inclina a ponta do seu fotopolimerizador. Conforme você inclina a ponta do seu fotopolimerizador, há uma perda de energia também. Então, veja, quando a gente fala em fotopolimerização de uma resina composta, ela vai, ou de um material, que eu costumo falar, não adianta você comprar o melhor material, você tem que escolher um bom material de preferência, mas se você pular todos esses passos de observar qual fotopolimerizador que você tem, a distância que você tem, a qualidade de polimerização, é um fator simples. Você está com seu aparelho sobre a resina, você inclina, você está perdendo qualidade. Você está entregando um material que poderia te oferecer muito mais qualidade, tanto ao seu paciente, em questão de longevidade, e às vezes também a resultado final você ali na hora. Tá lá. Então, veja bem, olha lá, só inclinando, depende do acesso, a ergonomia dessa ponta, de chegar até a região que vai receber essa energia, a gente percebe nitidamente o quê? Conforme a inclinação, tem áreas que não recebem luz, tem outras áreas que recebem luz sem necessidade, tem outras áreas que não, tá? Então, a gente, quando está tecnicamente fazendo uma restauração, a gente tem que estar atento a esses detalhes, que são aqueles 30 segundos, 20 segundos, 1 minuto de polimerização que a gente se bobeia e você perde qualidade, tá? O tipo de ponteira também deve ser observado, então, você vai comprar um fotopolimerizador, imagina o acesso, como a gente acabou de falar, distância, inclinação do feixe de luz para entregar energia para polimerizar o material. Então, se você tem um aparelho que não seja ergonômico o suficiente, que não tenha acesso, né, à região que você precisa entregar a luz ao material, também dificulta. Isso também tem que ser levado em consideração quando a gente vai trabalhar com resina composta para obter um material, um resultado estético em termos de mecânica adequado, tá?